Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Série C. Isso mesmo, a terceira divisão do Campeonato Nacional. Muito empolgante a Série C. A gente sabe que só tem um turno só, não tem retorno, são só 19 rodadas e chegamos na 13ª rodada, faltando apenas 6 rodadas para terminar então esta primeira fase da Série C. Lembrando que se classificam os 8 melhores times para a segunda fase e os 4 piores serão rebaixados para a Série D. Bom, então sem mais delongas, vamos ver tudo o que aconteceu nessa 13ª rodada da Série C agora. Muito bem então, começando com a primeira partida, Floresta e Altos. Floresta e Altos, estádio Presidente Vargas lá em Fortaleza. Esse jogo foi no sábado entre duas equipes aí que precisavam da vitória. E o Altos começou com tudo, marcou logo no primeiro minuto de jogo com Elielton e depois novamente Elielton marcou aos 24. O Altos dominou tranquilo o primeiro tempo, 2-0, só que tomou um gol aos 45. Final do primeiro tempo, 2-1. E no segundo tempo, aí o Floresta foi buscar o empate com gol de Rafael Luz aos 28 minutos. Final 2-2, resultado que não foi muito bom para nenhuma das equipes que segue ali na parte mais de trás da tabela. A gente já vai ver a classificação para você, amigo torcedor. Vamos passar pelo segundo jogo, Manaus e Ferroviário. Manaus e Ferroviário, mais um grande jogo pela 13ª rodada da Série C. Também no sábado, lá na Arena Amazônia, o Manaus abriu 2-0. Quando o Manaus fez o segundo, que foi de pênalti, o Ferroviário já tinha um jogador a menos, porque o Emerson Souza foi expulso. Parecia então que estava fácil para o time da casa, só que aos 33, o Wellington marcou o gol contra ao tentar recuar a bola para o goleiro. Final do primeiro tempo, 2-1. Aos 27 do segundo tempo, o Ferroviário empatou o jogo, mas o Manaus voltou a ficar na frente aos 37 e marcou mais um no finalzinho aos 44. Final 4-2 para o Manaus. Esta foi a 6ª derrota seguida do Ferroviário, que segue numa situação difícil aí nesta Série C. Próxima partida, Confiança e Volta Redonda. Confiança venceu Volta Redonda por 1-0. Esse jogo foi lá em Aracaju, na Arena Batistão. Uma vitória muito importante que tirou o time aí da zona da degola, né? Da zona do rebaixamento. O gol do jogo foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo por Renan Gorni, de cabeça. Ele, que havia entrado no jogo um pouquinho antes, foi lá e conferiu o único gol da partida. Vitória aí muito importante para a equipe do Confiança. Próxima partida, Vitória e Figueirense. Último jogo do sábado então, lá em Salvador. O Vitória venceu o Figueira e voltou a vencer depois de 4 jogos. 2-0, resultado construído no primeiro tempo. Rafinha inaugurou o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo e Luigi, aos 22, marcou um belo gol. Grande vitória aí do time baiano, estava precisando. Mais uma partida, Brasil e Botafogo da Paraíba. Agora já estamos no domingo, estádio Bento de Freitas lá em Pelotas. Jogo pela manhã, empate sem gols. Péssimo resultado para o Brasil, que é o vice-lanterna da competição, e um bom resultado para o Belo, que segue aí na zona de classificação. Esse foi o único jogo sem gols da rodada. Essa rodada que foi a rodada com mais gols até agora nesta Série C. Vamos virar a página então para ver os outros 5 jogos. Próxima partida então, Mirassol e Atlético Cearense. Jogo lá em Mirassol entre o líder e o lanterna.
e o resultado foi um 6-0 aí do Mirassol para cima do Atlético, maior goleada da Série C até agora. O primeiro tempo terminou 4-0. Depois o Leão fez mais 2 no segundo tempo e olha que o Mirassol ainda perdeu um pênalti. Como eu falei, essa foi a maior goleada do campeonato. A outra tinha sido do Paysandu contra o próprio Atlético Cearense, 5-0 para o Papão na segunda rodada do campeonato. A situação é muito, mas muito complicada mesmo para o time do Atlético Cearense. Bom, vamos ver o próximo jogo, Remo e Paysandu. Olha só o clássico Repá. Neste domingo foi o jogo, estádio Baenão. Você, amigo torcedor, pode estar perguntando, mas por que não está tendo jogo no Mangueirão? É que o Mangueirão está em reforma e só deve ficar pronto mais para o final do ano, ok? No jogo, o Remo abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Porém, ainda no primeiro tempo, aos 45, o Paysandu empatou. No segundo tempo, o Remo marcou de novo aos 9 com Anderson Uchoa, mas o Paysandu voltou a empatar aos 16 com Robinho, que tentou cruzar, o goleiro Vinícius tentou defender, mas acabou jogando para dentro do gol. Final 2-2, o Paysandu não vence há 3 jogos e o Remo há 4 jogos que não vence. Próxima partida, Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo também no domingo, lá em Campina Grande, no estádio Amigão, e o jogo começou pegando fogo. Dione fez 1-0 para o time da casa, para o Campinense, com 1 minuto de partida. Aos 3, Gustavo Xuxa já empatava para o Botafogo. Final do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, aí só deu Pantera. Gustavo Xuxa marcou outro, cobrando pênalti, e Luqueta fechou o placar em 3-1. Olha, essa foi a terceira vitória seguida do Botafogo, do técnico Paulo Baier, que começou lá mal, né? Não conseguia vencer, mas agora engrena aí a sua terceira vitória seguida, vive o seu melhor momento no campeonato. Já a Raposa amargou aí a sua 5ª derrota nos últimos 6 jogos, também vai se complicando no campeonato a equipe do Campinense. A gente já vai ver a classificação. Falando do próximo jogo, Ipiranga e São José, jogo entre equipes gaúchas lá em Erechim. Logo com 1 minuto de jogo, o Zequinha abriu o placar com Jadson. O Ipiranga foi atrás do prejuízo e empatou com Gedeilson aos 23 do primeiro tempo. Aos 30, o São José fez o segundo com Silas e 2 minutos depois, o Ipiranga voltou a empatar com um belo gol de Hugo Almeida. Tudo isso ainda no primeiro tempo e ficou nisso mesmo, final 2-2 entre Ipiranga e São José. E agora chegamos no último jogo da rodada, Aparecidense ABC. Esse jogo foi realizado ontem à noite, na segunda-feira, lá em Aparecida de Goiânia, encerrando então essa 13ª rodada da Série C. O ABC saiu na frente, marcando aos 41 do primeiro tempo, com Renan. O Camaleão empatou já no segundo tempo com Alex de pênalti aos 14 minutos e conseguiu a virada com Felipe Menezes fazendo a festa da torcida goiana aos 33. Parecia que o Camaleão ia vencer, porém o Alisson, sempre ele, deixou tudo igual novamente aos 41 minutos do segundo tempo, empatando o jogo para a equipe do ABC. Final 2-2 neste último jogo da 13ª rodada da Série C. Muito bem, vamos então à classificação do campeonato. O Mirassol é líder, 26 pontos ganhos e tem um jogo a menos, hein? A gente lembra que o jogo entre o Botafogo da Paraíba contra o Mirassol, na 12ª rodada, né, na rodada anterior, vai acontecer só no dia 3 de agosto, né? Foi adiado lá por falta de policiamento
em razão dos festejos juninos que tinha na região. Então esse jogo não foi realizado, vai ser realizado só dia 3 de agosto. Portanto, Mirassol e Botafogo da Paraíba têm um jogo a menos. Mas o Mirassol mesmo assim é líder, 26 pontos, seguido de Paysandu e ABC com 23. O Botafogo da Paraíba com 21 pontos, também com um jogo a menos. Depois, Botafogo de Ribeirão chega na 5ª colocação agora com 20 pontos. São José também tem 20 e o Manaus também tem 20. A Aparecidense fecha então o G8 com 19 pontos na 8ª colocação, 19 pontos e 5 vitórias. Esse é o primeiro critério de desempate, por isso a Aparecidense aparece aí na 8ª colocação e o Figueirense em 9º com 19 pontos também e o Ipiranga na 10ª colocação também com 19. O Remo tem 18 pontos na 11ª colocação e o Volta Redonda em 12º com 17. Portanto, briga muito boa aí para tentar entrar no G8, né? Em 13º ainda temos o Vitória com 15 pontos, em 14º Altos também com 15 pontos, em 15º Floresta também com 15 pontos. Na 16ª colocação, o Confiança com 14 pontos, saiu da zona de rebaixamento e agora sim os 4 últimos colocados. Ferroviário com 12, Campinense também com 12, Brasil de Pelotas na vice-lanterna com 11 pontos e o Atlético Cearense em último lugar com apenas 10 pontos ganhos. Tá aí para você, amigo torcedor, a classificação atualizada da Série C. Continuando com os números da Série C, olha só, os melhores ataques: Paysandu 23 gols, Mirassol 22, São José 22, lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos. Os piores ataques: Atlético Cearense, que só marcou 7, Confiança 8 e o Brasil com 9 gols apenas marcados. Esses os piores ataques da Série C. Agora vamos falar de defesa. ABC e Botafogo da Paraíba têm as melhores defesas, tomaram apenas 8 gols até agora, e a pior defesa é do Atlético Cearense com 25 gols tomados. Portanto, o Atlético Cearense tem o pior ataque e a pior defesa do campeonato. Ferroviária e Altos também vem ali com 19 gols tomados, entre as piores defesas do campeonato. Continuando agora com a artilharia, Marlon do Paysandu e o Alex Henrique da Aparecidense. O Alex, que marcou gol nessa rodada, né, ontem no jogo de segunda-feira, alcançou então o Marlon. Os dois são artilheiros agora com 7 gols marcados. E aí a gente tem o Cristiano do São José, que começou artilheiro no começo do campeonato, agora já está na 3ª colocação da artilharia com 6 gols marcados. Muito bem, tivemos até agora 129 jogos, 289 gols, uma média de 2,24 gols por partida. E nessa última rodada, na rodada 13, nós tivemos a rodada com mais gols até agora, 35 gols. Depois a rodada 9 teve 29 gols, foi a segunda rodada com mais gols. E a rodada número 2 teve 26 gols. Portanto, essa última rodada aí, disparado a rodada com mais gols nesta Série C. Continuando aqui, agora para falar dos próximos jogos. No sábado, Ferroviário recebe a equipe da Aparecidense, Botafogo da Paraíba contra o Floresta, Figueirense recebe o Campinense e o Paysandu recebe a equipe do Confiança. Esses jogos serão no sábado. Já no domingo, Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Ipiranga. Virando a página aqui, Altos contra o Brasil de Pelotas, São José contra o Vitória, Volta Redonda recebe o Mirassol, o líder Mirassol, e o Atlético Cearense joga o desespero aí para cima do Remo, jogando em casa o Atlético Cearense. E na segunda-feira, fechando essa rodada, ABC contra Manaus. Tá aí então, amigo torcedor, chegamos
ao final de mais um vídeo. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, eu peço que deixe aí o seu like, porque isso ajuda na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, amigo torcedor. É muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você pode comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!